Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Biostratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao VIP especial deste domingão. Boa noite, Ana Cristina. Boa noite ao nosso convidado especial, o nosso secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso, Gustavo Oliveira. Daqui a pouquinho tem também aqui no estúdio a doutora Karen Krause, ela que é dermatologista, né, Ana? Vem trazendo aí todas as novidades do mundo da estética. Mas, secretário, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria já começar dizendo ao nosso telespectador que você traz boas notícias. Sim, é verdade, Eduardo. Acho que depois dessa, que é considerada a maior crise econômica da República, é bem verdade que o país ainda não está saindo da crise com a velocidade que a gente queria, mas a economia local aqui em Mato Grosso começa a reagir, alguns indicadores importantes econômicos começam a dar um sinal de reação. Isso é muito bom. Depois de um tempo aí de sofrimento, acho que a gente vai começar a entrar num período bem melhor da economia e bem melhor para todo mundo. E, secretário, a guerra do RGA, que se falou demais, já acalmou essa história? O funcionalismo entendeu, né, que o Mato Grosso passou por um período de dificuldade, perda de receita, principalmente as receitas que vêm de Brasília, as receitas federais diminuíram 20%, o custo da máquina do Estado aumentou nesses últimos anos. O funcionalismo já entendeu o posicionamento do governo? Eduardo, eu diria que a crise ela veio chegando e quando chegou, chegou muito depressa. Para você que está em casa, quando a gente assumiu o governo em 2015, o governador tomou algumas medidas duras, principalmente de segurar gasto, de cortar gastos. E as pessoas diziam assim, até entre os secretários de Estado, olha, está muito dura essa medida, não precisa de tanto, Mato Grosso é meio imune à crise, isso nunca chega com muita força aqui. O tempo provou que a gente tinha razão, que realmente existia um sentimento de crise no ar e parte do que se resolveu dessa tensão entre o governo e o servidor público, lá no começo era porque a gente dizia que tinha uma crise e ninguém acreditava. A sociedade já sentiu um pouco, mas dentro do funcionalismo público isso não era um fato já consumado. Hoje você vê, diversos estados estão aí atrasando a folha de pagamento, parcelando a folha. Brasília começou também agora, né? O estado de Brasília, o Distrito Federal, né, foi o último agora. O governador Hollenberg já há muito tempo dizia, entre os secretários de Fazenda, eu converso muito com os secretários de Fazenda do Brasil inteiro, não estavam mais suportando. Brasília depende muito do governo federal, não aguentou e teve que parcelar a folha. Esse é o pior dos prejuízos. Acho que essa percepção de que tinha uma crise no ar ajudou muito a gente sentar, negociar e chegar a um bom termo. A verdade é que toda vez que você tem uma expectativa de ganho, se aquilo não acontece, parece que você perdeu. Mas no momento de crise, manter o emprego, manter a renda, já é uma grande vitória. Acho que quem está aí em casa assistindo a gente sabe quão difícil foi viver nos últimos 2 anos, manter renda. Muitas pessoas que eu conheço, se não tem alguém desempregado na família, tem alguém que teve que mudar de emprego e ganhar menos. Essa é a realidade no setor privado e acho que o setor público percebeu, o funcionalismo percebeu isso. Secretário, o senhor que percorre o Mato Grosso todo, o que a gente vive em Cuiabá, essa crise, ela também se reflete em todas as cidades? Assim, esse consenso Brasil, mesmo, né? É Brasil. O estado de Mato Grosso sente da mesma maneira que a capital, porque a capital que tem o comércio que é muito forte, mas os outros municípios que são fortes no estado? Tua pergunta é excelente, Ana, porque realmente a gente percebe alguma diferença muito grande. Por quê? Vamos entender. Cuiabá e toda a Baixada Cuiabana, primeiro tem um componente forte, inclusive salarial, do próprio serviço público. O comércio aqui depende do funcionário público. Exatamente. Grande parte dos servidores públicos do Estado e os de melhor remuneração, em geral, estão aqui na Baixada Cuiabana. Então, se você olhar a economia do Estado como um todo, a administração pública ela é talvez em torno de 20% de toda a economia, mas aqui na Baixada ela pesa muito mais do que isso. Concentra mais, né? Principalmente quando a gente fala de salário. Só aqui na região do CPA, Eduardo, tem 15 mil servidores públicos, que claro, eles têm uma estabilidade de renda, mas essa renda familiar não foi garantida. O que acontece? O servidor público tem estabilidade, mas ele sempre tem um parente que ele tem que socorrer, alguém na família que está com problema, e na hora do sufoco, quem tem alguma condição acaba querendo ajudar os outros. E aí o padrão de vida de todo mundo cai. Por isso que o consumo cai.
que na Baixada isso é muito forte. A gente sentiu que a crise chegou aqui diferente, principalmente em comércio e serviços. No interior, e principalmente no interior que tem uma vocação agrícola, que tem municípios com a produção agropecuária diferente, a crise foi diferente. O que foi diferente? Não teve uma crise de consumo, mas teve uma crise de confiança. Os empresários pararam de investir, pararam de comprar máquinas, equipamentos, caminhões. O medo paralisa, né? Todo mundo se assustou e aí o interior sofreu diferente. Sofreu porque quem antes trocava de carro a cada 2 anos, esperou 3, 4 anos para trocar. O empresário que queria comprar um equipamento novo, ele segurou, disse, olha, eu vou tocar com o antigo ainda. Esse clima de crise é muito ruim para a economia. É isso que eu penso que a gente já está passando. Já estamos passando. Alguns indicadores importantes. A venda de veículos começou a reagir. Claro que ainda não é o que era antes da crise, mas já é melhor do que o ano passado, já é melhor do que nos meses anteriores. Conversava anteontem com o gerente de uma grande instituição financeira aqui. Eles fizeram um feirão de automóveis aí no final de semana, que eles queriam vender em 5, 6 dias, venderam em 2 ou 3, com descontos, é verdade. O fabricante teve que dar desconto. Mas ele disse, olha, tem alguma coisa diferente acontecendo. Vamos olhar mercado imobiliário. As pessoas ficam com medo de comprar imóvel na crise, mas tem aí uma oportunidade. Às vezes o preço baixa, você tem uma chance de comprar um imóvel um pouco melhor do que você compraria se não fosse no período de crise. As pessoas começaram a perceber isso e acho que é o que falta para essa virada da economia. Uma sensação melhor de que a crise está passando, de que ela não volta, pelo menos que a gente não vai andar para trás, e um otimismo de que dá para fazer negócio e que a gente pode ir para frente. Secretário, o governo fala muito em ajuste fiscal. Queria que o senhor explicasse para quem está em casa, afinal, o que é esse ajuste fiscal, qual a importância disso para a população, para o governo, o que isso reflete em mim, uma cidadã? Bom, para quem está em casa é muito simples entender o que é o ajuste fiscal. É Você matemática. tem uma receita e tem uma despesa. A despesa tem que caber dentro da receita, senão você está se endividando, senão você está perdendo a sua capacidade econômica. O estado de Mato Grosso, durante muito tempo, a receita crescia muito mais do que a despesa. Chegou a crescer em 10 anos, enquanto a receita cresceu em média 12%, a inflação em média foi de 6% ao ano. Então era muito fácil fazer gasto novo, porque sempre tinha uma receita nova vindo por aí para cobrir aquele gasto novo. O que aconteceu na crise? Não é que a receita despencou, mas é que ela começou a crescer menos e o custo começou a crescer mais. O que a gente está propondo como ajuste fiscal é segurar o gasto. Eu acho que essa é a grande responsabilidade do gestor público hoje. Eduardo, quando eu aceitei o convite do governador Pedro Táxi para ir para a Secretaria de Fazenda, eu tinha basicamente 3 missões a cumprir. Primeira, tentar melhorar o nosso ambiente de negócio, que ainda é ruim em Mato Grosso. Muitas multas, muitas penalidades, o sistema tributário complexo, a gente está avançando muito bônus, né? nessas áreas. Para vocês terem uma ideia, você que está em casa, quando um empresário deixa de pagar o ICMS dele, vence, por exemplo, no dia 18, e ele não tem o dia 18, ele tem dia 19 ou dia 20, ele já é multado em 20%. Na verdade, 0,33% ao dia até chegar a 20%. A multa de 20% ela não é mais de um dia para o outro, ela vai acontecendo dia a dia. Mas olha, você rapidamente chega no 20% e aí é uma multa pesada. O seu lucro já foi. Eu acho que o que nós precisamos é melhorar o ambiente de negócio. Essa foi a primeira determinação do governador e eu tenho conversado muito com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, segmentos empresariais. Segurar aumento de imposto o máximo possível. Eu não acredito na saída fácil de você simplesmente sair reajustando a alíquota de imposto para tampar um problema que é seu. O seu custo não cabe dentro da sua receita. As pessoas também não conseguem pagar. E a história de se olhar para o próprio umbigo, secretário? Você que está lá com a chave do cofre do Estado, você que tem a obrigação constitucional de fazer o repasse para os poderes. Os poderes estão olhando para o próprio umbigo ou os presidentes de poderes estão entendendo que eles também têm que cortar na própria carne? Bom, a gente vê algumas manifestações importantes de algo que talvez nunca tenha acontecido no país. Há 2 semanas atrás, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, numa reunião do Pleno do Supremo, disse, olha, não vamos reajustar o salário dos ministros do Supremo, porque vem em cascata, um efeito né? cascata em todo o judiciário, essa é a maior crise da história do país. E o ministro do Supremo não ganha mal para o padrão geral da nação, Eduardo, é uma boa remuneração, mas a gente sabe que, historicamente, pelo menos a inflação sempre foi reposta.
E essa sensibilidade da ministra Carmen Lúcia, naturalmente, vai cascateando por todo o ambiente público do Brasil, né? Hoje você vê prefeitos cortando a remuneração dele e dos secretários, a própria remuneração do governador do estado e dos secretários poderia ser reajustada pela inflação há tanto tempo, não é? Mas não é hora de fazer isso. Não é hora de fazer graça com dinheiro público, é hora de austeridade. E segurar o gasto tem dois efeitos. Primeiro, claro, um efeito no caixa, você não gasta um dinheiro que você não tem, mas um efeito pedagógico para a população. Eu penso que o povo não aguenta mais, não é só mais imposto, não. O povo não aguenta mais tanta coisa que, num tempo de crise, parece que ofende mais a quem, às vezes, sequer tem um emprego. Ainda mais em tempo que a gente se depara com corrupção estampada em jornais e sites quase todo dia e vindo muitas vezes, né, a maioria das vezes, de entes públicos, de pessoas que atuam no poder público, que deveriam agir de outra maneira e existe aí essa... Nós tivemos agora a delação premiada, né, do Silval Barbosa, que o ministro coloca como uma delação monstruosa. Ainda não temos acesso, né, aos detalhes dessa delação. Mas sabe-se muito bem que o período em que ele governou era um período de bonança, né, que nós tínhamos dinheiro de sobra, era época de Copa do Mundo, o ambiente era propício, as empresas investiam, tinha dinheiro e se pegou muito financiamento para se fazer as obras que foram feitas todas com corrupção envolvida. Aí quando o governo Táxi pegou o governo, já estava se iniciando a crise. Eu me lembro bem quando o Paulo Bustorin, que você substituiu, ele me dizia o seguinte, que ele bateu na mesa na época da briga generalizada por RGA e ele, como secretário de Fazenda, ele disse, isso me falou em off, vou repetir aqui porque meu amigo tem liberdade para falar. Ele falou assim, não, o Estado não suporta pagar a RGA, nem o que o governador está oferecendo, que na época era 6 e pouco, era metade, depois metade. Não, ele falou, não suporta, eu não assino isso. Tanto que ele saiu do governo porque politicamente não adiantava dizer que pagar metade, o funcionário queria receber integral, né? Não quer saber, eu quero o meu. Né? E o governador pagou metade, depois pagou o restante, e hoje o funcionário está recebendo certinho, todo dia 10. Tá. A gente, historicamente, o servidor público do Executivo do Estado sempre recebeu dia 30, mas o prazo é dia 10, a Constituição do Estado garante isso. Adiar a folha para dia 10, que é o limite, já foi um trauma grande. Olha, no setor privado você recebe no 5º dia útil. Acho que essa foi a primeira grande briga, mas depois caiu a ficha de que é uma regra de normalizou, mercado. Né? Já normalizou. As pessoas comentam o seguinte, não, mas por que no tempo do Silval, que tinha tanta corrupção, ele pagava, dava aumento para o funcionalismo, fazia obra, não sei o quê, e agora o governo Táxi não consegue fazer nada. É a diferença de arrecadação devido à crise? Eu diria para você que onde sobra dinheiro, sobra desmando. Não é só corrupção, Eduardo. É gastar mal o dinheiro público também. Eu acho que quando as coisas estão muito folgadas, quando você tem muito recurso disponível, e é assim na vida da gente também. Então, mas a arrecadação no governo Táxi está menor do que vinha no governo Silval? Não, ela realmente esse ano, a gente vem com um comportamento de arrecadação quase igual ao do ano passado, que foi melhor que do ano anterior, de 2015. Mas as despesas que estão maiores? Finalmente agora, a arrecadação está reagindo e subindo um pouco em relação ao que era o ano passado. Mas é arrecadação própria. Nós estamos recebendo menos dinheiro da União. Em algumas áreas sensíveis, saúde, por exemplo. Quem perdeu o emprego, cancela um plano de saúde e vai para o sistema público de saúde. Aumentou a demanda no sistema público de saúde. Aumentou a demanda na educação. Aumentou a demanda na segurança pública, porque a gente sabe que em crise, a primeira coisa que cresce aumenta. É assalto, crime contra o patrimônio. E o governador anunciou apoio, né, aos hospitais filantrópicos agora. Foi, essa semana nós tivemos uma reunião. Não é obrigação do Estado. Os hospitais filantrópicos recebem do SUS para fazer os procedimentos, mas há tanto tempo está sem correção que, olha, é algo como se eu te desse R$1 para você comprar um refrigerante de 2 litros na esquina. Você não consegue. O dinheiro não cobre o custo. E aí o governador, com muita sensibilidade, eu disse isso na reunião, não é que eles foram ao governador porque o governo devia aos filantrópicos. O sentimento que a gente teve na reunião foi de que eles procuraram alguém que pudesse efetivamente resolver o problema. O governador, em 2 anos e meio, Eduardo, colocou dinheiro para colocar de pé o novo pronto-socorro de Cuiabá, a obra está aí andando, com os pagamentos em dia.
2 UPAs, Cuiabá, Várzea Grande com UPAs novas para atender a saúde, reforma do pronto-socorro municipal de Várzea Grande, 204 leitos de UTI inaugurados no estado. Eu acho que o governador acabou virando uma referência nessa crise de alguém que, apesar da crise, apesar de tudo que aconteceu com o estado de Mato Grosso, consegue entregar segurança, mais de 3.600 homens contratados para fazer frente a problemas de segurança nessa época de crise. Segurança vai muito bem? Não vai, mas estaria muito pior se não fossem os investimentos. A gente pode falar aqui de pavimentação, mais de 2.000 quilômetros já pavimentados e recuperados de estrada nesses 2 anos e meio. Isso é muito mais do que o governo anterior fez nos 5 anos de governo. Então, o governador acabou virando uma referência. Os investimentos, né, secretário? Claro, as pessoas criticam, mas vamos separar as coisas. Primeiro, tem um mau humor geral por causa da crise, do momento econômico ruim. Qualquer pessoa que estiver sentada na cadeira de governador, qualquer pessoa que estiver sentada ocupando uma cadeira de gestor público, vai sofrer crítica porque as pessoas têm uma depressão natural, um problema natural porque a economia vai ruim. Mas eu diria para você que nessa crise, o governador Pedro Táxi começa a ser reconhecido como uma pessoa que, apesar de ter pego um estado com tantos problemas como tinha, no pior momento da economia da história da República, consegue entregar resultados. Eduardo, é justo que nós demos o crédito ao que já foi feito por esse governo, apesar de tudo que a gente viu que aconteceu no estado e apesar de toda a crise econômica. Bom, já fica o convite aqui para o Pedro Táxi vir ao programa, a gente vai gravar um programa especial com ele. Eu sei que o tempo de governador é bastante corrido, mas está feito o convite, já falei com o Kleber, inclusive, ele está tentando conciliar a agenda do governador para ele vir fazer um balanço geral aqui. Podemos afirmar, então, que o nosso funcionalismo, de que tanto o nosso comércio depende, irá continuar recebendo em dia, todo dia 10, certinho? O que eu posso garantir para você, as pessoas, quando eu falo isso, dizem que é terrorismo. Não é. Cheguei na Secretaria de Fazenda dia 8 de dezembro do ano passado. O Seneri, quando saiu, que foi o secretário que me antecedeu, ele deixou a coisa mais ou menos organizada, mas tinha uma certa incerteza. Aí vinha janeiro, a gente não tinha dinheiro, vieram recursos federais, a gente conseguiu virar, fizemos uma poupancinha, essa poupancinha está no osso ali, acabando. Nunca é fácil, Eduardo, mas a gente vai fazer, o funcionário público é a nossa prioridade, é o nosso esforço, e não é ideia nossa deixar isso para trás. Pagar a folha dia 10 é um dos principais compromissos, é justo com quem trabalha o mês inteiro receber em dia. E mais do que isso, ajustar as contas públicas, fazer o Estado caber dentro do orçamento, porque a sociedade brasileira não aguenta mais falar em rombo do setor público, aumento de imposto, e essa conta ficar aí voando no ar, acabando caindo no colo de empresário e de quem consome. Obrigado, secretário, pela tua participação. Obrigada, secretário. Nós vamos para o intervalo rapidão, voltamos daqui a pouquinho já com a doutora Karen Krause aqui no estúdio. E com tem as também novidades matéria da Casa dermatologia Cortina. E matéria da Casa Cortina. Que a Ana Cristina fez? Foi isso? Sim. Obrigado, secretário. Mais alguma coisa para falar? Obrigado, eu é que agradeço. Para você que está em casa, tenha certeza. A crise está passando, as coisas estão melhorando e isso já vai ser sentido por todos nós. Eu tenho essa certeza, essa convicção e é isso que a gente tem que acreditar. Obrigado pelo convite. Até já. Meu cabelo tem pressa de crescer. E o seu? Lançamento. Bioextratos Força com Pimenta. Tecnologia exclusiva Bioxil. Propriedades da pimenta e microqueratina. Para um crescimento saudável com brilho extremo. É hora do seu cabelo crescer e brilhar. Bioextratos. Cosméticos naturais. No mês dos pais, você pode fingir esquecimento, dizer que anda muito corrido, ocupado, ou passar na farmácia Unimed Cuiabá, levar este shampoo e sabonete líquido para cabelo e barba, ganhar um abraço e ouvir: "Ah, não precisava, meu filho." Também pode deixar o coroa elegante com shampoo Bioextratos para cabelos grisalhos, ou para dar aquela disposição no dia a dia do paizão, tem suplemento vitamínico Centrum Homem com super oferta. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Muito bem, estamos de volta com o VIP, agora conosco no estúdio, presença ilustre da doutora Karen Krause, ela que é dermatologista, comanda a clínica Fremisan e traz as novidades
da dermatologia e do mundo da estética, né? Que não são poucas, né? Boa noite, doutora. Boa noite, Karen. E a dermatologia, ela cuida não só da pele, mas também das unhas, dos cabelos. E a Karen, gente, vocês precisam segui-la nas mídias sociais, porque tudo que é de novidade, por onde ela vai, por onde ela viaja, ela compartilha isso com a gente. Eu acompanhando o seu trabalho, que eu sou fã, né? Já te conheço há muito tempo, enfim. Me chamou a atenção o seu olhar para os cabelos e me passa a impressão que também a dermatologia evoluiu muito nesse quesito. Primeira dúvida, a mulher também pode ficar com queda de cabelo e até mesmo calva? Primeiramente, boa noite, Ana. Obrigada por estar aqui mais uma vez, pela oportunidade. E essa impressão que você tem realmente é o que está acontecendo no mundo da dermatologia. A gente tem avançado bastante, né, em relação às pesquisas com o cabelo. O dermatologista ele tem se destacado por ser um parceiro, um novo parceiro dos cabeleireiros, né? Então, estando ali dando suporte, um suporte científico e no tratamento também das possíveis causas. E sim, a mulher é possível de ter queda de cabelo, de ficar calva, que é o que a gente chama de alopecia androgenética feminina. É uma queixa cada vez mais frequente nos consultórios de dermatologia. E por que cada vez mais frequente? Por conta dessas suplementações que a gente tem observado com muito mais frequência, o culto ao corpo tem se estabelecido cada vez mais. E muitas vezes sem orientação, sem uma né? orientação Pega a receita da amiga e vai utilizar. Exatamente. E doses altas, às vezes, de uma suplementação com hormônios que são tidos básicos como masculino. A gente também tem a testosterona, uma dose mais baixa, mas quando a gente suplementa com a testosterona e seus derivados, oxandrolona, udeia, esses hormônios, numa pessoa que tem uma predisposição genética, vão gerar uma queda acentuada. E a gente sabe que as mulheres estão cada vez mais em busca disso. Então, a gente vai ter os benefícios dessa suplementação, mas a gente também tem esses efeitos colaterais que são bem frequentes, né? O cabelo vai miniaturizando, vai sofrendo um processo de afinamento com a ação da testosterona e nos casos exuberantes a gente vê falhas mesmo. A mulher ela não fica calva por tudo como o homem. A calvície na mulher ela se manifesta de uma forma diferente. Ela começa a observar uma rarefação aquele do cabelinho topo. ralo, assim, você enxergando todo o couro cabeludo. É o que as mulheres mais se queixam, que o fundo do cabelo começa a aparecer e o cabelo não é mais aquele cabelo grosso de quando ela era mais nova. O cabelo parece que não tem mais peso, é mais difícil fica mais rebelde, mais difícil. Mesmo fazendo escova, ele fica um cabelo que é difícil de controlar, de alinhar. Então é isso que é a queixa mais frequente. E assim como todas as outras doenças, o diagnóstico precoce é essencial para um bom resultado, para a eficácia no tratamento? No caso da calvície, certamente. Porque a gente tem os bloqueadores de hormônio, mas a gente precisa ter uma orientação, no caso dessas mulheres que querem suplementar, de não inserir nessa suplementação esses hormônios masculinos. De uma outra forma, a gente pode estabelecer o uso de aminoácidos, de proteína, o ganho da massa muscular, mas evitando o enfoque na suplementação hormonal. Para não interferir. Para não interferir nessa genética que Quer dizer, isso tem é gente genético. tomando suplementação sem orientação médica Sem nenhuma. orientação. Ouviu dizer que tomar bom. Udeia é legal, ela vai lá e toma Udeia. Toma, e é cada vez mais frequente. A gente vai para os Estados Unidos, vai lá na loja de suplementação, compra, faz um uso discriminado e não sabe que aquela substância vai se converter naquele hormônio e que tem esses efeitos colaterais, que são acne, queda de cabelo, hirsutismo, que é a presença de pelos, né? A voz modifica também. Modifica, às vezes pode ter um problema de aumento do clitóris, no caso da mulher, e no caso do homem, até de atrofia de testículo e impotência ao uso a longo prazo. É muito sério, né, Karen? Sério. É por isso que as pessoas brincam com isso. Brincam com isso, exatamente. Em relação ao tratamento, eu percebo também você sempre trazendo novidades, falando de tratamentos. A gente acompanha que os cabelos hoje, né, os tratamentos, eles deram um avanço muito grande, um salto de tempos atrás. Hoje, quais são os tratamentos com mais eficácia e eles ainda são muito doloridos? Não, hoje em dia evoluiu bastante, tanto que eu acabei de vir agora de um congresso que eu fui dar uma palestra que a dermatologia fez só para unhas e cabelos. Então, um congresso todo voltado para esse cuidado.
As técnicas têm cada vez mais diminuído esse desconforto. A gente tem lasers que a gente passa no fundo do cabelo. A gente tem um laser chamado Permeia, que é um laser não ablativo fracionado, onde você vai abrindo o cabelo e vai passando esse laser que vai promovendo furos. Não é dolorido. Ele vai fazendo esses furinhos e ele deixa esse couro cabeludo altamente permeável. Ele fica como se fosse uma esponja. Então, tudo que você passa de medicamento depois, ele absorve. E ele veio para substituir o tratamento anterior, que ainda se faz, né, que é a mesoterapia, a intradermoterapia capilar, que são aquelas injeçõezinhas que a gente distribui no couro cabeludo todo. E que diziam ser muito dolorosos. É dolorido, né? Assim, o custo dele é mais barato, né? Porque a gente não tem um custo de equipamento, custo de consumível, mas ele tem essa inconveniente de ser um pouco desconfortável. As injeções são doloridinhas. Esse novo laser você já tem à disposição? Já temos em Cuiabá? aqui, sim. Na Fremissão? Na Fremissão. E aí quando a gente utiliza esse laser, né, ele vai permeando, depois o medicamento absorve. O couro cabeludo demora quanto tempo para responder? Quantas sessões? É isso que é importante até a gente frisar, Às porque vezes as a pessoa pessoas são faz ansiosas, né? A gente quer resultado imediato, Será que mas você tá ficando careca? Não, eu não tenho problema. Nossa, graças cabelo a demais Deus, aqui. linda, Eu tenho loira, muito maravilhosa. Cabelo demais aqui, doutora? Karen já um cuidou de pouquinho. mim, dos meus cabelos, né? Mas então é isso, assim, a gente tem essa evolução e diversas possibilidades para diversos bolsos e diversos queixas, né? Então, a gente tem evoluído muito na questão dos tratamentos capilares. Então, a injeção, que é a mesoterapia capilar, né? A gente tem o laser permeia, a gente tem o microagulhamento. Como aquele microagulhamento da face, também no A gente couro tem um cabeludo. equipamento chamado MMP, que é microperfusão medicamentosa percutânea, onde a gente é como se fosse uma maquininha de fazer tatuagem, onde você microagulha e você simultaneamente joga um medicamento. Você vai fazendo isso no couro cabeludo todo. Esse estímulo do agulhamento faz com que o cabelo faça uma nova vascularização. Vai bastante sangue para o couro cabeludo. E aquilo ali faz com que o aporte nutricional do cabelo, que o sangue leva todo esse aporte. É como se transformasse num terreno fértil. Exatamente. Isso tudo que você está dizendo são para aquelas pessoas que já estão com problema. Já estão com queda. Com queda. Mas... E a Ana Cristina, por exemplo, que tem cabelo de sobra aqui, ela também tem que ter orientação para ela não vir a ter o problema. Porque, assim, as questões de queda são variáveis. A gente tem, por exemplo, queda de cabelo por um período pós-estresse. No caso da Ana, que não tem uma tendência genética para ficar calva, ela pode, em algum momento da vida dela, ter uma queda acentuada por um período de estresse, que pode ser estresse emocional, um estresse cirúrgico, pós-anestésico, um pós-parto. No caso, as grávidas têm muito queda de cabelo 3 meses depois do evento, que é o parto. Isso é normal? É uma queda considerada normal, porque quando a gente engravida, nosso cabelo entra a gente chama em quiescência, em dormência. Por quê? O que faz o cabelo se desprender é uma ação imunológica, que ele atrofia a raiz e ele chega a uma fase de queda. Então, isso é uma ação fisiológica. Quando a gente engravida, nós temos uma baixa imunológica. Então, o cabelo praticamente não cai, entra em queda. Então, ele fica quase todo em anágeno. Quando a gente tem um desgaste do parto, que aí tem uma queda brusca dos nossos hormônios, a placenta sai, e a progesterona cai, o estrogênio cai, aí aquilo ali gera um estresse, o organismo sente aquilo e entra em queda. Daí a gente tem o que a gente chama de eflúvio telógeno pós-parto. E isso acontece 3 meses depois do agente causal. Por quê? Porque quando ele entra em telógeno, que é a fase de queda, é 3 meses depois só que ele se desprende do cabelo. Então, aí por isso que ele é chamado de eflúvio telógeno pós-parto. Bom, e é importante a gente buscar a dermatologista, porque ela vai avaliar se isso está normal, se a gente está com falta de vitamina também no organismo. Foi o que eu falei, a prevenção, a importância da prevenção. É isso aí. Então, no caso dela, mesmo sem ter o problema. Não tem o problema, mas se desenvolver isso, também tem tudo tem um tratamento específico para cada tipo de queda. A importância de investigar, né? Ana, nós temos matéria para chamar. Nós temos matéria para chamar porque a gente fica nesse papo. Mas daqui a pouquinho tem mais novidade com a doutora Karen. A gente vai agora para Casa Cortina, do Fernando Pérez, que é um amigo de infância, que eu tenho muito carinho. Eu tive a oportunidade de gravar agora esse novo espaço Casa Cortina, que passou por uma remodelação, e a gente mostra para você. Acompanhe.
Patrícia Gondim, ela é arquiteta e ela que assinou a concepção Casa Cortina nessa nova roupagem. Patrícia, me conta quais foram os pontos principais que você valorizou na concepção deste projeto. Então, Ana, primeiro eu quero dar boa noite para todo mundo, né, e dizer assim que eu fiquei lisonjeada de fazer esse projeto. Eu acho que a Casa Cortina ela estava precisando mesmo assim de ter uma nova direção, né, uma nova roupagem, né. Foram 2 pontos essenciais assim que me direcionaram no projeto. Primeiro, a gente ter um ambiente bacana, funcional, para os funcionários trabalharem, né, para eles terem um atendimento assim de primeira, né, com um mostruário bacana, né, com uma exposição de tapetes. Aqui a gente fez um painel lindíssimo, né, para expor as persianas. Então, assim, tudo pensando na funcionalidade. A gente quer que o público da Casa Cortina se sinta em casa. Então, assim, que ele venha para cá, que a pessoa venha e ela consiga ambientar a sua casa aqui na Casa Cortina. A gente fala, por exemplo, que a cortina, um tapete hoje, ele é a sobrancelha da casa. E moldura a casa. Hoje, se você faz uma sala, um projeto e não coloca um tapete, você não consegue valorizar aquela mesa, aquela cadeira. A mesma coisa, você fazer um revestimento inteiro de papel de parede e você não ter um fechamento, dando aquele acabamento com uma cortina. Você não consegue obter um resultado 100%. Cortina e persiana, eu posso falar que é quase a mãe da casa, porque elas dão a proteção e abraçam no final o projeto, elas fazem todo o fechamento do projeto. E além de nos proteger, né, porque a gente está aqui em Cuiabá, a incidência de iluminação, a incidência de calor, ruídos, a gente tem essa proteção também, além da beleza. A Christian é uma empresa que tem 17 anos no mercado, né? E é um mercado assim que ela se consolida cada vez mais através da parceria com os profissionais. Para você ter uma ideia, os móveis são feitos através de artesãos. Então o móvel ele é trabalhado com maior requinte. Então assim, são peças exclusivas e peça de grife. Sérgio, diretor Persiflex, parceiro Casa Cortina, a Casa Cortina que hoje é reinaugurada, essa nova concepção, e a gente tem aqui um showroom Persiflex, essa possibilidade do cliente conhecer de perto a marca que já é conhecida, mas ter esse contato muito próximo. A Persiflex observa todo este espaço novo e tem qual impressão, Luiz? A Casa Cortina, né, o Fernando em si, é um empreendedor nato, né, de uma visionário, vamos dizer assim, né? Então ele conseguiu o capital que tem de melhor, jogar dentro oferecer para os clientes dele em Cuiabá de uma forma bacana, bonita, de uma maneira elegante. E é um parceiro nosso, exclusivo, aqui em Cuiabá. E se você não conhece ainda a Persiflex, precisa conhecer, porque quando a gente pensa em persiana, como esse segmento avançou, como a tecnologia veio na persiana e a gente teve uma virada. Sim, é impressionante, né, Luiz? Muita novidade, assim, e tudo com automação, né, uma coisa bem prática e assim, de uma forma bem elegante, clássica, novidade, modernidade, né, tudo que dá leveza no ambiente, dá elegância. Então é muito bom estar vivendo esse universo, compartilhar com o Fernando aqui essas novidades aqui com ele e tudo mais. A Persiflex tem essa versatilidade que você disse, né? Exatamente. Ele se adequa a qualquer ambiente quando se prima por elegância, por modernidade. Exatamente. Ou seja, o arquiteto consegue projetar o sonho do cliente e a persiana acompanha. Então, a fábrica tem essa sensibilidade em atender os projetos personalizados. A Persiflex é uma empresa que atua no mercado nacional num todo, né? Então, a gente prima pela qualidade, né? Nós temos nossos produtos todos, tem 5 anos de garantia, né? Então, assim, ela está em todo o território nacional com excelência. Então, a dica é vir para cá conhecer de perto. Não tenha dúvida, está tudo aqui.
André e Nathalie, eles são arquitetos, são sócios, parceiros de trabalho. E Casa Cortina eu sei que tem um lugar especial no coração de vocês, no projeto de vocês. O que precisa ter, então, para que se conquiste a confiança de vocês, para você indicar, para você projetar algo e colocar ali uma indicação, o que essa empresa, como a Casa Cortina, tem que ter? Em primeiro lugar, aqui na Casa Cortina a gente consegue encontrar um mix de produtos para fazer nosso projeto. Tanto hoje a gente encontra papel de parede, persiana, os tapetes e acima de tudo a gente tem a credibilidade da empresa, que é muito importante, né, Nathalie? O Fernando, com muitos anos aí de empresa, ele passa a credibilidade não só na venda, como num pós-venda ímpar deles aqui para nossos clientes, que é muito importante para mim na hora de indicar. Nathalie, hoje é um dia, né, muito especial, porque é reinauguração Casa Cortina, é aniversário do Fernando, então vocês convidados, significa que vocês têm também um lugar muito especial aqui nessa história. Qual a sua impressão deste espaço com essa nova roupagem? Olha, com certeza está surpreendendo todo mundo, né? Ficou um espaço muito bacana, muito legal. Acho que consegue mostrar um pouquinho do que é o Fernando, de quem é o Fernando, né, para todo mundo. E com certeza as pessoas vão se surpreender com o que ele está apresentando para a gente hoje. Hoje a gente consegue ter o trabalho de um arquiteto independente do tamanho de um projeto. Um ambiente já justifica, né, André? Sem dúvida. E eu acho que a figura do arquiteto, além de tudo, ele ajuda a otimizar essa questão de custos. Porque com a experiência do profissional, com o que ele conhece, a experiência com a especificação, ele sabe indicar os melhores parceiros, os melhores lugares e, sem dúvida, o melhor produto para o cliente conseguir encaixar dentro do orçamento dele. E como eu sou cliente do Fernando, gente, desde lá, quando ele começou, eu sei que ele é ótimo fazendo negócio, né, Nathalie? Com certeza. O Fernando, ele é excelente para fazer negócio. A gente nunca teve uma pessoa que saiu insatisfeita de conversar com ele e fechar a venda. Além de tudo, o serviço deles é espetacular. Produto você pode até achar alguma coisa parecida, mas o serviço é incomparável. A Ana Paula Zagallo é diretora Santa Mônica, que é uma marca que representa tapetes, inovação, tecnologia, Casa Cortina agora com a Santa Mônica, então a expectativa é muito grande. Eu já perambulei pela loja, me encantei pelo trabalho de vocês, são 40 anos de história, de estrada. Qual a expectativa agora? Casa Cortina trazendo Santa Mônica para Cuiabá, esse monstruário incrível que a gente pode tocar, perceber, sentir. A gente está comemorando este ano os 40 anos da empresa e é uma honra trazer mais uma revenda para a cidade de Cuiabá sob o comando da Casa Cortina. Nosso lema é qualidade e qualidade em todos os sentidos. Então, para nós, a seleção das revendas é muito importante. Então, a gente realmente, a Casa Cortina passou por um processo e a gente está certo de que nós vamos ter excelentes resultados vendendo tapetes personalizados e com altíssima qualidade para a região de Cuiabá. Ana, eu percebi no outro ambiente uns tapetes que me chamaram a atenção porque pareciam esculpidos. Como é isso? É uma tecnologia? Vocês trabalham com coleções? Ou se eu quero, por exemplo, eu tenho um espaço de determinado tamanho, eu quero um tapete Santa Mônica de cor X e Y. É possível também? Sim, a gente trabalha totalmente personalizado. Você pode escolher o tamanho, a gente tem uma gama de mais de 90 cores. Você escolhe o modelo, a gente tem um catálogo, mas não ficamos restritos a ele. A gente incentiva a criatividade, podem ser desenhados. E sim, essa técnica de esculpimento que você perguntou é uma técnica recente, de poucos anos, que a gente desenvolveu a tecnologia. E eles são esculpidos realmente manualmente por artesãos, que é bastante complicado esse treinamento. Então a maioria dos artesãos estão com a gente há 8, 9 anos, que é o tempo que existe essa técnica. O que me chamou a atenção também aqui hoje, Casa Cortina, que eles pegaram tapetes e colocaram em molduras, ou seja, o tapete como uma obra de arte, que também é uma tendência em arquitetura. Também é, a gente já fez muitos, a gente replica capas de CDs de artistas, um instrumento, alguma coisa, e é aplicado na parede de quarto de meninos. Há muitos anos atrás, até com saudosismo,
A gente chegou a fazer o capacete do Ayrton Senna num tapete, para um fã. Então, é realmente muito personalizada. Então, Casa Cortina e Santa Mônica, parceria perfeita. Perfeita e de grande sucesso. Ana, mas o Fernando não falou ainda? Ainda não, ele vai falar no próximo bloco. Tem mais Casa Cortina aí pra você. E voltamos também já com novidades da doutora Karen Krause no mundo da dermatologia. Fique com a gente, voltamos daqui a pouco. Até já. Orlean, revestimento de parede e tecidos. A marca mais desejada por arquitetos e designers de interiores. Padrão internacional. Cenário de cinema. Orlean, revestimento de parede e tecidos. Tendências e lançamentos traduzidos em coleção exclusiva. Porque se você fosse um papel de parede, você seria um Orlean. Avenida Isaac Póvoas, 1337. 65 21 29 5409. Muito bem, estamos de volta com o VIP, hoje recebendo aqui nossa convidada especial, doutora Karen Krause, dermatologista, ela que comanda a clínica Fremissão. Doutora, eu já fiz meus 50 anos, a Ana já bateu os 40 dela, né? E a gente está preocupado porque vai caindo tudo, né? Vai despencando, né? Como é que faz para levantar? Quais são as novas técnicas hoje, você que acabou de chegar do congresso? Então, a gente tem diversas formas, né? Hoje em dia a gente tem falado muito dos fios de sustentação, né? O fio sutura silhuete, que dá esse efeito. Que mudou muito também, né? Os fios de sustentação daquela época, né? De uma década para hoje, né, Karen? Os fios que a gente usa, nós estamos utilizando hoje, são fios reabsorvíveis, né? Então não tem o problema de reação de corpo estranho. E a gente tem os fios que dão efeito de tração maior, que no caso são os fios chamados sutura silhuete, que é um fio que ele tem uma durabilidade de cerca de 2 anos, ele tem umas garrinhas ao longo do fio e é feito de aço polilático. Dói. Então, a reabsorção, a gente faz o anestésico ao longo do trajeto onde você vai colocar, então é bem tranquilo. A técnica para isso aí é a mesma que quando se lançou o tal do fio de ouro, né? A gente já veio nessa evolução dos fios, né? A gente viu fio de ouro, fio russo, e aí que eram fios que cada um teve seu problema. Foram muito criticados. Isso deu muito problema. O fio de ouro, ele dava um problema de oxidação, esverdeava a pele. O fio russo é um fio que não era reabsorvível, ele podia superficializar com o tempo e dava problema de reação de corpo estranho, extrusão. E aí a gente veio com o fio de aço polilático, que é o sutura silhuete, que ele é um fio que ao mesmo tempo ele faz uma atração, mas ao mesmo tempo ele estimula, a reabsorção dele estimula a produção de colágeno. E agora recentemente surgiu... E ele é absorvido pelo corpo. É absorvido. E a sua reabsorção estimula a produção de colágeno. Quer dizer, a pessoa que faz um tratamento desse, depois daqui a de 2, 3, 4, 5 anos, ele não vai ter problema. Então, quando ele for ter uma necessidade de fazer um lifting facial, ele já não vai ter mais aquela reação. Aquele corpo ali, né, estranho, que dificulta um pouco o cirurgião descolar aquela pele. E agora, recentemente, surgiram os fios, a gente chama de fio mágico, que é os fios de PDO, que é o fio de polidioxanona. Ele é um fio que inicialmente foi descoberto na Coreia, em 2003, e por um cirurgião plástico que, quando utilizava esse fio, a base de polidioxanona, para fazer a sutura, ele começou a observar que a textura da pele, a tração, o viço daquela pele melhorava.
Então ele criou o fio de PDO que é colocado como se fosse uma agulha, igual uma acupuntura, e na hora que você bate aquela agulha, ele fica o fio ali dentro e você depois tira aquela agulha. Então você faz uma técnica cruzada com fios assim e assim, você faz uma trama de sustentação e que ao mesmo tempo puxa a água e dá brilho, viço, firmeza, porque ele é capaz de estimular a elastina e o colágeno. Então ameniza as linhas finas, as rugas. Ele faz um efeito assim, skin buster, de hidratação mesmo para a pele. Super hidratação. É isso que é o E legal. para quem é indicado? Para idade? as pessoas que são muito expressivas e que fazem aquelas quebras ao longo, na hora que sorri, geram aquelas quebras. Não existe uma idade, é porque isso é muito Tem gente individual. hoje com 40 anos tomou muito sol durante a vida toda que tem muito vínculo. E às vezes variáveis, muito né? também, como ela disse, da expressão. Aquele ator Rodrigo Lombardi, gatíssimo, Exatamente. lindíssimo, Esse mas é ele é maravilhoso. É isso aí. Mas ele tem essa expressão. Então ele vai tender a quebrar muito essa pele. E é jovem. Exatamente. É isso aí. E papada, Karen, que papada também é uma região muito difícil de depósito de gordura e que era muito difícil ser tratada. Hoje já também um fio como esse, ele tem um efeito legal na papada? Ele tem um efeito de textura da pele, mas ele não é porque é aquela pele flácida. Mas para a gordura localizada, a gente tem outros métodos. Agora, a grande novidade para a papada, a gente chama de lipoenzimática, que é o ácido deoxicólico, né? Que bela. Conhecido popularmente como quiabela. Quiabela. Caibela nos Estados Unidos. Então, a gente faz o protocolo, a gente faz de 15 a 20 injeções espaçadas de 1 centímetro ao longo da papada, em um intervalo de 15 a 30 dias, um total de 4 sessões. Essa enzima, ela gera um efeito de irritação da célula de gordura. A gente chama de efeito de inflamação da lipólise, né, da célula de gordura. E isso aí vai reduzir o volume da gordura localizada da papada, diminuindo essa necessidade de fazer uma lipo de papada, né? Então... Mas tem muito a ver a questão da gordura da papada relacionada a sobrepeso? Sim. Ou pessoas magras, elas são Também livres da papada, ter. elas também podem Não. ter. Isso é uma tendência genética, né? O acúmulo de gorduras localizadas depende. Depende da genética. E também agrava com sobrepeso, é óbvio, né? E aí essa gordura ali, se você, por exemplo, faz um tratamento como esse, aplica as injeções, elimina essa gordura, cuida do peso, diminui o peso, prática de exercício, consegue manter o resultado do que foi conquistado em consultório. Consegue. Porque a pele do pescoço, geralmente, quando a gente vai envelhecendo, é a que mais demonstra. Às vezes você vê pessoas com o rosto lisinho, bonitinho, mas o pescoço entrega. Justamente porque o músculo do pescoço, que é o platisma, ele trabalha muito tracionando a nossa pele para baixo. Daí, agora, a gente tem feito muito o botox de pescoço, que é uma área que a gente deixava muito para trás e que a gente tem aplicado muito o botox, que a gente chama de botox de Nefertiti, em homenagem àquela rainha egípcia que tinha esse contorno de mandíbula bem definido. Então, quando a gente faz esse movimento, quando a gente está malhando, quando a gente fala, a gente faz o tempo todo, o platisma vem tracionando essa pele para baixo. Então, com a toxina botulínica, a gente tem conseguido relaxar essa musculatura, fazer com que essa papada, ela colhe mais, porque a gente não tem esse efeito de tração para baixo. Ela delimita mais esse contorno e trata essas rugas do colarete, que são essas ruguinhas que faz, porque esse movimento faz elas toda hora quebrarem. Então, a gente tem muita técnica hoje. Os ultrassons microfocados, a toxina botulínica, que é o botox de Nefertiti, o ácido deoxicólico e os lasers para estimular o colágeno. Então, tem muita opção. Então, hoje, todo profissional de dermatologia está atento a isso, detalhe, né? Porque a gente cansa de ver, né, Ana? A pessoa que está com um rostinho de 40, mas se olha o pescoço, já está parecendo 60. E outra coisa, a gente consegue também tem que observar... né? A gente tem que estar. Tem que ter esse equilíbrio, né, Karen? Porque às vezes você trata o rosto e fica aquele pescoço, um pescoço de velho, a gente fala, né? Geralmente são regiões que tomam sol também, né? E as mãos, a Karen tem um cuidado muito também específico com mãos, porque mãos também denunciam a idade, mancha. Volumização das mãos, a gente tem o laser, uma luz pulsada para tirar as manchas. E depois a gente pode fazer o Skin Buster, que é aquele hidratante injetável que você vai dando pontos ao longo da mão para não ficar esse engruvinhado. Porque a gente perde muito o nosso ácido hialurônico com a idade.
com noite sem dormir, álcool, tabagismo, tudo isso faz com que a gente perca muito nosso colágeno e nosso ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma molécula que tem a capacidade de reter a água. Então, se a gente perde ela, a pele fica, a gente fala engruvinhada, fica um pergaminho. Sofrida. Então, o que a gente faz hoje? Dá pontos, distribui ao longo dessas áreas onde tem uma necessidade maior de reter água, desse produto que, na verdade... Do ácido hialurônico. É um produto que não é um preenchedor, e ele tem essa capacidade de higroscópica, de puxar a água para aquela região. Então, aquela pele vai tendo uma textura mais... É o mesmo ácido hialurônico que você aplica em olheira? É o mesmo, só que numa particulação diferente. Por isso que a gente chama ele de hidratante injetável, Skin Buster. Ele não dá volume, ele puxa a água para aquela região. Então, ele é utilizado para isso, para quebras finas, porque às vezes você faz o preenchimento para superficializa aquele suco que estava fundo, mas você ainda vê aquela quebra. O interessante do ácido hialurônico, eu tinha um problema sério de olheira, né? A Ana também já fez a aplicação de ácido hialurônico lá com a doutora Karen. Eu fiz acho que uns 3 anos seguidos, porque é cada 10 a 12 meses, né? Mas já faz uns 2 anos que eu não faço. E melhorou muito. Melhorou muito. Com o passar do tempo, você vai sentindo menos necessidade de colocar o ácido hialurônico. E é importante procurar um profissional que seja habilitado para fazer esse procedimento. Porque a gente tem pego muito problema de outros profissionais, de outras áreas, atuando na área da dermatologia e que nos procuram para resolver, e a olheira é um problema muito frequente. Aquelas bolsas que bolsa criam, excessiva por conta de má aplicação. Má aplicação, ou porque usou um produto excessivo ou um produto inadequado para aquela região, porque tem que ser um produto específico. Às vezes não é o mesmo que você utiliza no suco, você vai utilizar na olheira necessariamente. Quer dizer, uma pessoa que tem uma bolsa avantajada, projetada na olheira, com certeza isso aí foi um procedimento que alguém fez errado com ela. Ou excessivo, ou que colocou o produto inadequado. E como é que conserta isso? O dermatologista, não é que é um problema que a gente não pode acontecer conosco, dermatologista. Acontece, mas a gente sabe resolver. Se tem às vezes a gente reagiu, né? O organismo reagiu daquela a gente tem uma enzimazinha que degrada aquela substância que a gente pode tirar ou reduzir. Então, assim, esse equilíbrio é super importante, porque a técnica está um pouco banalizada para outras especialidades. A gente vê bioquímico, a gente está vendo dentista, a gente está vendo uma infinidade de outras áreas entrando na área estética, e que às vezes não tem uma capacidade para resolver o problema. Então é isso que é importante também, estar atento a isso. Temos que chamar a matéria. Temos. A gente fala muito, né? Temos. Tá, agora a gente vai para a continuação, Casa Cortina, e agora sim a entrevista do Fernando, mas esse bloco a gente começa falando com os pais dele. Vamos lá. Hoje eu tenho um motivo mais que especial para gravar a Casa Cortina, porque tem um carinho muito especial pela família, o senhor Davi e a senhora Cidinha Pérez, pais da Cassiane e do Fernando. E quando eu penso na minha infância, eu penso em Fernando e Cassiane, porque a gente praticamente cresceu juntos. Nós brincávamos ali na Praça Aquidabã, crescemos juntos, eu moro perto da Igreja Adventista, então pude acompanhar todo o crescimento deles. E me emociona muito o senhor, quando olha toda essa história, lembrando dessas crianças, brincando na praça, mas já ajudando vocês no dia a dia, no trabalho, hoje aqui. O que vem hoje no coração, senhor Davi? Somente gratidão a Deus pelo nosso crescimento. Só a força de Deus para as coisas acontecerem assim. E essa persistência deles, essa dedicação pela qualidade, veio dos pais. Vocês, desde sempre, desde quando eles eram crianças, ensinaram isso para eles. Sim, mas não no dom de decorar. Eu não tenho dom de decorar. O dom de decorar também não muito, não muito. Isso foi um presente de Deus, diretamente para o Fernando, que como decorava os lugares onde ia apresentar cânticos com o conjunto, aí nasceu a criatividade de decorar residências,
escritórios, apartamentos e, orgulhosamente falando, meu filho é preferencial. Uau! Eu vou falar um pouquinho com a senhora que eu não resisto. Eu me lembro muito dessa mãe super presente na vida dos filhos, orientando a todo momento, com muito carinho, com muito amor com essas crianças. E a música sempre na vida deles. O que para a senhora assim foi decisivo, o seu olhar, com que eles crescessem dessa maneira, prosperassem dessa maneira. Quando a senhora lembra do passado, que a senhora não esquece, um ensinamento que a senhora ensinou para eles que a senhora não esquece. Sempre assim, o trabalho em primeiro lugar. Sempre eles chegavam da escola, nós estávamos trabalhando, eles vinham, ajudavam a gente sem precisar pedir. E o Fernando, a Cassiane sempre foram prestativos, tanto no trabalho, como para ajudar alguém, como para tudo. Então toda a vida eles foram assim a gente criou eles prestativos. Fernando Pérez, diretor Casa Cortina. Hoje é um dia, gente, muito especial, porque além de reinauguração, Casa Cortina é aniversário do Fernando e ele reuniu aqui parceiros de uma longa história de trabalho, porque você tem uma trajetória consolidada. Então quem se depara com a Casa Cortina, com todo o grupo Casa, pensa, nossa, que grandiosidade. O presente é você quem está nos dando. Como foi essa ideia de fazer um aniversário num dia tão especial, trazendo pessoas aqui para nos presentear com essa loja? Eu aproveitei a data do meu aniversário para presentear aqueles arquitetos e designers de interiores que estão comigo há 20 anos, fazendo a diferença em cada projeto. Então, para eles eu quis presentear com uma loja como essa. Cada escolha, cada cortina, nos preocupamos nos detalhes, no acabamento. Eu visito todas as Casa Cor do Brasil, então aqui tem modelos que eu trouxe da Casa Cor Curitiba, modelos que eu trouxe da Casa Cor Santa Catarina, modelos que eu trouxe de São Paulo, de Campinas Decor. Então eu quis colocar um mix de modelos de cortinas que eu vi nesse Brasil. Fernando, foi tão prestigiado este evento que nós tivemos aqui a oportunidade, eu tive a oportunidade de conversar com o diretor nacional da Persiflex, com a Ana Paula da Santa Mônica, e todos eles foram unânimes em dizer que além de toda a qualidade da loja, de toda essa elegância, mas principalmente a sua postura como empresário, o seu comprometimento com excelência, com qualidade, com pós-venda. Como que surgiu esse olhar para a decoração, para esses elementos na sua vida? Quando você percebeu, falou, nossa, é esse o meu caminho, eu vou ser empresário nessa área? Na verdade, eu acho que isso é uma vocação. Quando eu, há 20 anos atrás, eu era instalador de persianas de uma loja, eu não tinha idealizado chegar aonde chegamos. Mas assim, com o apoio da minha família, dos arquitetos, dos meus parceiros, nós acabamos em tão pouco tempo tornando referência desse segmento dentro de Cuiabá. Eu posso dizer isso, gente, porque eu tenho na minha casa, né? Eu me lembro lá em Várzea Grande, quando você começou esse atendimento personalizado e acompanhando o seu trabalho, isso não mudou. Você continua tendo esse carinho pelo cliente, pelo parceiro e fazendo questão de acompanhar todos os negócios. Todos. Eu falo que a parte que eu mais gosto de estar é o término, é ver o meu cliente satisfeito. E se ele não gostou, eu troco até a cortina se for preciso. Mas eu só saio da casa dele a hora que ele falar, amei, é isso que eu queria. Até porque você fideliza o cliente. O cliente Casa Cortina é um cliente, são clientes de várias gerações, né? O meu cliente, ele vira meu vendedor, entendeu? Gente, eu tenho que contar aqui. Eu e o Fernando crescemos juntos. Então, a gente tem uma história entrelaçada desde a infância. Da praça aqui da Ban de Várzea Grande. E é verdadeiro. Eu tinha uma lanchonete. E ela era a única cliente que pediu suco de laranja sem açúcar. Então, era o meu maior prazer esperar o momento dela pedir um suco. Eu atrasava para eu ir levar, entendeu? Porque eu queria ver ela. Eu funcionei aí, ó. Gente, é isso, a gente cresceu junto, eu admirando, acompanhando ele na igreja. Então, isso para mim é muito especial.
Eu amo você também e desejo muito sucesso. Ana, inclusive, encontrei com o Fernando ontem no coquetel da Y Control, né? Home. E eu lembro da primeira entrevista que eu fiz com o Fernando, na inauguração da Casa Cortina, que ele contou pra mim que ele te conhecia desde criança, Sim, que na você praça, comprava, ele vendia meu suco de avô laranja ia pra buscar, você. É o isso? suco de laranja, como ele contou aí. Meu avô ia até lá buscar o meu suco de laranja, ele dizia que dali a pouco que estava meio apressado, mas porque ele queria levar, entregar o suco de laranja. E nós crescemos juntos, eu, ele, Cassiane, crescemos juntos, porque meus avós têm casa na praça aqui da Banho Várzea Grande, eu sou varzegrandense de coração, e os pais dele também trabalhavam ali. E a igreja adventista, né, na qual eles frequentam, e o Fernando tem um grupo de música maravilhoso da igreja, é próximo à casa dos meus pais. Ela vai contar a história todinha de Várzea Grande cresceu aqui junto, agora. 20 anos de criança, história. adolescente, até eu conheço há mais de 20 anos. Manda então, beijo pro Fernando. Um beijo, família do meu coração, que eu amo todos, Fernando, Doutora, nosso Cassiane. tempo está acabando. Ai, não quero que a Karen e a gente vai embora. convidar a doutora Karen para voltar aqui, porque o papo com ela flui naturalmente, tem muita coisa. Tem muita coisa, a gente interessante precisa falar de unha, a pra gente não contar. falou. Mas olha a gente só, precisa falar de tanta coisa. detalhe importante, não pensar somente na estética. Existem casos e casos que a doutora Karen já pegou no consultório de pessoas que foram lá preocupadas somente com a estética e ela detectou câncer. Né, doutora? Então, né? Super importante. A ida ao dermatologista não se prenda somente à questão estética. Quando você se preocupa com a questão estética, você frequenta o consultório do dermatologista, você acaba também se protegendo, se prevenindo, porque a doutora vai estar atenta a qualquer anormalidade. Certamente. É isso mesmo. Bora, Ana? Bora, não quero. Não, mas né? a gente termina o programa agora, mas eu vou continuar conversando com o Karen. Vai. Então, Só para finalizar, a questão da unha que a Ana falou, não falamos de unha, qual que é a novidade para a unha hoje? Não tem muita novidade. Muita? Dá pra Então vai ter que voltar. que é para um programa inteiro. Então vai aqui. ter que voltar. Olha, você de casa, obrigado pela companhia de paciência e até semana que vem. Até semana que vem. Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Biostratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409.